Então, bom dia. Hoje, dia 9/4, vamos iniciar nossa revisão de genética, porque não entramos em evolução ainda. Eu vou abrir aqui algumas atividades e a gente faz igual a gente está fazendo com as outras matérias. Eu vou ler a atividade e vocês podem ler para mim. Eu vou pedir assim, lê para mim tal pergunta, aí vocês leem para mim, tá bom? Combinado? Lê a resposta e a gente vê qual está mais próxima, se a sua está diferente demais, se você achar que a sua estiver errada, e aí vocês leem a de vocês para a gente ver se ela está errada ou se está certa, como é que ela está, combinado? Então, eu baixei um trabalho aqui de um aluno, deixa eu baixar um segundo aqui, um segundo PDF. Deixa eu baixar o da Isadora. Bom dia. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E a família, tá boa? Tá tudo bem, Leandro. Que bom. Levando, né? Graças a Bora. Deus. Vamos lá. Então, questão número 1, da lista 1, tá lá assim, diferencie o que é célula eucarionte e procarionte, é essa, gente? É essa mesma? Sim? Ok. Eu não sei se é a da Isadora, essa aqui, acho que é. Tá assim. Não, acho que a da Isadora é essa. Células procariontes são mais simples, não tendo envoltório nuclear e não têm presença de organelas membranosas. Os ribossomos nessas células são menores e menos complexos do que na célula eucarionte. Já as células eucariontes são mais complexas, possuem carioteca, possuem diversos compartimentos separados por membrana, e essas células possuem um citoesqueleto. Tem várias formas de responder essa questão. O que você tem que estar escrito aí na sua resposta? Que a célula eucarionte, ela tem um núcleo organizado com uma membrana chamada carioteca ou membrana nuclear, onde o material genético ele fica dentro dessa membrana, formando o núcleo, e que existem várias organelas aí entre o núcleo e a membrana, né? E as células eucariontes, elas são mais complexas. Já nas células procariontes, o núcleo não está envolto, né, com a membrana da carioteca. O material genético vai estar vai estar espalhado dentro dessa célula e os compartimentos, tudo que ela tem é mais simples do que na célula eucarionte. Alguém quer ler a resposta? Ou está igual? Como está? Conversa comigo, meu povo. Tá igual, professor. Tá com o pau. Tá igual? Praticamente igual? Não tem muito o que... diferente, mas quase igual. Certo. Não tem muito... Essa não tem muito como sair do sentido dela, não. Alguém tem dúvida nessa? Então, lembra. Eucarionte, núcleo organizado. Procarionte não tem núcleo organizado. Organizado significa o quê? Ter uma membrana em volta do material genético, né? Então, se essa membrana está em volta do material genético, eucarionte. Se esse material genético estiver espalhado, procarionte. Procarionte, pequenininha, né? Lembra da bactéria. Eucarionte, célula animal. Ok? Vamos para 2. Quais são as organelas existentes nas células eucariontes? Explique a função de cada uma. As organelas das células eucariontes são ribossomos, que fazem síntese de proteína, o retículo endoplasmático, que tem dois tipos, o liso e o rugoso.
O liso, ele faz a síntese dos lipídios e está envolvido ali no processo de desintoxicação da célula. O rugoso, ele faz a síntese de proteína, porque ele tem ali, uma das funções dele é porque ele tem lipídios, por isso que ele é rugoso, é porque ele tem ribossomos grudadinhos nele, por isso que ele é rugoso. E aí essa proteína, essa síntese de proteína que está acontecendo, ela ajuda também na síntese das enzimas digestivas, que são os lisossomos, que vão ajudar a digerir, né, o material que está ali na célula. Os libossomos fazem a digestão da célula. O núcleo, que é o centro do controle, ele armazena o material genético. O complexo de Golgi, ele vai estar recebendo ali as secreções, ajuda um pouquinho aí na formação dos lisossomos, mas ele é responsável pelo acrosoma, a cabecinha lá do espermatozoide. Peroxissomo, ele vai ajudar na quebra de H2O2. Mitocôndria, responsável pela respiração celular. Vacúolo, responsável aí por armazenar substâncias dentro da célula, né? Ajuda na regulação osmótica. Centríolo, vai ser os cílios e os flagelos, eles formam os cílios e os flagelos, tanto que quando a gente vai estudar lá na embriologia a formação do espermatozoide, a gente lembra que é o centríolo que vira a cauda, né, o flagelo, e ainda participa da divisão celular, que eles que vão formar os fusos mitóticos ali, que vão puxar, né, na fase da anáfase, ele puxa para os lados da célula para o DNA se dividir. E parede celular, né, nos vegetais, a manutenção da forma, porque ela vai proteger a célula. Cloroplastos nos vegetais, que participam da fotossíntese, e o citoesqueleto, que ajuda na sustentação e movimentação da célula. Como é que foi a resposta de vocês? Muito diferente? Tá no sentido? Fizeram em tópico? Não fizeram? Tá indo? Esses, como era semana de nivelamento, tá mais, né, biologia celular. Vocês já tiveram biologia celular com outros professores. Então, só para a gente lembrar, como a célula animal, ela é mais complexa, ela é maior, ela tem todas aquelas estruturas, por ela ser maior, a gente vai encontrar nessas células, né, mais estruturas. Na célula vegetal, né, a célula vegetal, ela é um pouquinho mais ela tem lá parede celular e ela vai ter também o cloroplasto na célula vegetal. Por quê? Porque faz fotossíntese. Na animal não tem. Deixa eu ver qual foi a pergunta, Jennifer. Explique quais são as organelas existentes nas células e a função de cada um. Então, a sua está incompleta, se você não colocou. Porque está pedindo para explicar, ó, quais são elas, aí você citaria, né? Agora, explique a função de cada uma. Se você não explicou, aí tá errado, ok? Quer tirar a foto aqui da resposta da Isa para você colocar na sua depois? Alguém tira a foto aí? Quando tirar, me fala um ok. Ok? Tirou? Que eu já saí dela. Sim? Ok. Coloca lá no grupo pra gente, Jennifer, porque aí fica mais fácil para os meninos finalizarem. Vamos para 3. Dentro da célula eucariótica, existe um núcleo. Qual a importância dessa organela para a sua vida ou para uma vida? Então, vamos lembrar. O núcleo é ele quem faz toda a função central da célula. Porque nele está contido lá
o DNA. É nele que tem toda a informação genética praticamente da célula. Ele controla tudo que a célula faz. É ele que controla o metabolismo da célula, como que ele funciona, se é rápido, se é devagar. E ele ainda tem uma função muito grande, né, que ele auxilia aí na divisão celular. Então, desse modo, é possível entender que sem o núcleo, a célula não seria capaz de executar suas tarefas, né, como a mitose e a meiose. Ok? Alguém fez diferente essa? Alguém tem... Como é que vocês responderam essa? Essa é sua, né, Luísa? Essa que eu tô é sua, né? Então, assim, se vocês tiverem dúvida, lembra sempre assim, se é dentro do núcleo que eu tenho material genético, é ele que vai comandar minha célula, é ele quem vai ajudar, né, a dividir cada uma dessas células, é ele quem vai armazenar o DNA que vai estar lá desde quando ocorre a fecundação até no momento da vida daquela pessoa, né, as doenças genéticas, informações genéticas, características genéticas, tudo vai vir ali dentro. E ele vem responsável ao núcleo, ok? Alguém não fez essa? Precisa de resposta? Ou podemos seguir? Sim ou não? Qual? Tô na 2. Não sei mais não, peraí. Tô na 3. Obrigado. Nada. Pode seguir? 4. O que é o DNA? E explica a sua função. O DNA, primeira coisa, vocês têm que falar que ele é um açúcar, né? DNA, ele é um ácido desoxirribonucleico, por isso que significa DNA, e ele é responsável pelo armazenamento e transmissão da informação genética. Ele é encontrado principalmente nos cromossomos, né? Lembrando que cromossomo, DNA, toda essa parte é a mesma, a gente está falando de material genético. Sua função é de comandar toda a célula, como já foi dito pelo núcleo, e tem a função de transmitir as informações genéticas de gerações para gerações. Alguém fez esse diferente? A minha ficou um pouco diferente. É a sua, Leandro. O DNA é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos, que carrega toda a informação genética de um organismo. Por esta razão, o DNA tem um papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. Tá certo. Essa tinha várias formas de vocês irem abordando, né? Cada área, tá certinho, tá bom? Alguém quer ler a sua? Alguém tá com dúvida nessa? Então lembra, DNA, ácido desoxirribonucleico, responsável pela manutenção e pela transmissão das informações genéticas, ok? Seguimos. Cinco. Fale sobre a importância da descoberta do microscópio para a descoberta da biologia celular e da genética. Então, o microscópio, ele é muito importante, ele foi muito importante, porque somente a partir dele se descobriu os micro-organismos e toda a função de dentro de uma célula. Sem ele, a gente não ia saber o que é procarionte, o que é eucarionte. Nós não saberíamos diferenciar organismos e nem algum órgão, nada nosso interno, porque é o microscópio quem ajuda, né, a parte micro, não a macro, a ser visualizada. Então, sem ele, não seria possível diferenciar os tipos de micro-organismos,
nem mesmo estruturas do nosso organismo. Então, o estudo da biologia celular e da genética só foi possível, a princípio, né, com a descoberta do microscópio, e depois foi possível, lembrando que a genética teve a questão das ervilhas e tal, mas somente a partir do momento que se descobriu o que era o DNA, né, que aí pôde ser feito um mapeamento genético, pôde ser encontrado outras doenças que não existem, né, e etc. Tá certo? Não, tá até mais ou menos. Alguém não fez essa? Tá certo? Então, lembra disso, que o microscópio ele foi responsável por descobrir seres microscópicos, né? Ou estruturas microscópicas, e a partir dela foi possível fazer a mapeação, o mapeamento genético, e aí a genética desandou, deslanchou. 6. Faça um comparativo sobre os 5 reinos: animal, vegetal, protista, monera e fungi, mas não deixe de citar seus representantes. Então, o reino animal inclui os organismos eucariontes. A característica deles é que eles são pluricelulares, apresentam uma nutrição heterotrófica, pois não produzem seu próprio alimento, e um dos exemplos deles são os mamíferos. Reino vegetal engloba organismos que são pluricelulares, muitas células, eucariontes, autótrofos, porque produzem seus próprios alimentos a partir da fotossíntese. Então, o exemplo deles são as plantas. Reino monera que vai abrigar principalmente, né, as bactérias, são organismos unicelulares, uma célula só, procariontes, que não tem um núcleo organizado, né, e são normalmente microscópios, pois a gente não enxerga a olho nu. Protista são os protozoários, eles podem ser tanto unicelular quanto pluricelular, os protozoários. E alguns produzem ou não seu próprio alimento, porque tem protozoário que faz, né, a fotossíntese. Reino fungi. Exemplo de protozoário que a Luísa não colocou. Pode pôr ameba, pode pôr o Trypanosoma cruzi, leishmania, tem vários aqui. Reino fungi, os fungos são organismos pluricelulares e heterotróficos. Principal representante aí que a gente pode pôr? A gente pode pôr o cogumelo, né? Como um dos representantes. Certo? Professor, essa minha resposta é tudo diferente. Depende da área que você quis seguir. Então, por exemplo, você poderia colocar qualquer exemplo entre esses grupos, mas não deixando de falar qual que era pluricelular, qual que era unicelular, qual que produzia seu próprio alimento, qual não produzia. Vocês fizeram essa? Alguém quer a resposta dela? Alguém precisa da resposta desta? Essa, ela está mais completinha, né? Então, você cita, primeira coisa, se é unicelular, se é pluricelular, se é procarionte, protista. Protista, ele é unicelular ou ele é pluricelular? Procarionte, não. Procarionte são as bactérias, ok? Ele é unicelular ou ele é pluricelular? O protista. Procarionte, a gente vai encontrar o principal representante dela sendo as bactérias. Ok? Bora lá. Mais alguma, gente? Os seres podem ser unicelulares ou pluricelulares. Identifique, né, quais são. Então, animal, pluricelular. Monera, unicelular. Né? Lembra que a bactéria é uma célula só. Vegetal, pluricelular. Protista, unicelular e pluricelular. Então, lembra que eu falei que dentro dos protistas, dos protozoários, tem alguns que tem uma célula só e tem alguns que tem mais de uma.
funge pluricelulose. Então, quem é que vai ser uni? Só monero e protista. Quem é que vai ser pluri? Animal, vegetal, funge e alguns protistas. Ok? 8. Fale o porquê do vírus não ser considerado um ser vivo. Explique essa resposta apontando a importância da célula nesse caso. Então, vamos lá. O vírus, eles não podem ser considerados seres vivos, pois são acelulares, eles não possuem célula. O que contraria a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. Eles não são capazes de respirar nem de se alimentar sozinhos. Por fim, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não são capazes de se reproduzir se eles não estiverem dentro de uma célula. Essa também a principal parte que vocês teriam que falar, né? Depende de onde você pesquisou, Rafaela, olha só. Você deve ter pesquisado no Só Biologia, né? O fungo, ele é o fungo, eu tenho um deles que é um pouquinho mais... Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês um bonitinho aqui. Existe um fungo que ele é unicelular. Cadê a fotinha dele? Que é o da Cândida. É o que você não enxerga a olho nu. Aqui, ó, unicelular. Primeira vista, ele vai aparecer aí no macroscópio. Ele principalmente vai ser unicelular, como o Saccharomyces, que é aquele do fermento, né? Do fermento biológico. Existem fungos unicelulares, mas os fungos macroscópicos são todos pluricelulares, que são aqueles que você enxerga a olho nu. Então, a gente vai ver aí o cogumelo, a gente vai ter aí o champignon, a gente vai ter aí todos que você consegue enxergar a olho nu, ele é pluricelular. Todos que você não consegue enxergar a olho nu, ele é unicelular, tá certo? Acho que é porque a resposta da Luísa, vamos ver aqui. Ela colocou resumido. Aqui dentro do fungo tem unicelular e pluricelular, tá? Unicelular e pluricelular. Agora, dos protistas, não. É isso mesmo? Então, fungo... Luísa, depois você arruma a sua, viu? Porque a Candida albicans, o Saccharomyces, que é esse fungo aqui, ó, ele é um fungo unicelular. Ó, ele tem uma célula só. Só que eles vivem em colônias. Então, tem autores que colocam, né, que as leveduras são pluri, mas não. É unicelular, mas elas vivem em colônias. Ok. Cadê? Sumiu, gente. Voltamos. Eu estava na 8, né? Do vírus. Tá arrumando? Ok. Então, a 8, pessoal, ela vai chegar e vai falar assim, ó. O vírus, ele é um organismo acelular. Ele vive fora de uma célula. Vive ou não vive fora de uma célula? Vamos lá. O vírus está ali próximo ao corpo. Entrou. Ele vive dentro ou fora de uma célula? Ele não é um parasita intracelular obrigatório, então ele tem que estar dentro de uma célula. Então, vocês têm que explicar que o vírus não tem célula, ele é acelular. Por isso, ele não tem um metabolismo próprio. Ele precisa de estar parasitando uma célula normal para que ele tenha o seu metabolismo. A importância aí de se saber sobre a célula é diferenciar o vírus de outros seres, né? Não vivos ou vivos. Ok? Alguém não fez essa? Lembra, ó. Primeira coisa, você vai ter que falar lá que o vírus não é considerado ser vivo porque ele não tem célula.
que ele não tem um metabolismo próprio, que eles não são capazes de se alimentar e respirar fora de uma célula, e que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam estar dentro de outra célula para ele reproduzir. Certo? A de vocês está desse jeito? Alguém quer ler a sua? Ou vocês estão tão quietinhos? David, cadê as suas, David? Ai, credo. Nem fala, viu? Até o Leandro tá quieto hoje, gente. Nem sei o que anda acontecendo. Rafa? Tô perdido. Tá perdido? Nós estamos na última. Na última da 1. Tá certo? Então, essa vocês têm dúvida? Então, lembra, vírus, ele é acelular, ele não possui célula. Ok? Finalizamos a 1, vamos para 2. Alguém tem dúvida em alguma dessas da questão 1? Peraí que tá abrindo a 2. Então, seguimos número 1 da 2, ok? Achou, Leandro? Qual é a diferença da genética clássica da genética moderna? Essa aqui tem tanta coisa para você escrever nela que ela normalmente ela vai ser grande, né? A genética clássica é aquela que foi antes da descoberta do DNA. Ela permite a explicação dos princípios básicos. Com o aumento do conhecimento, algumas ideias dessa genética foram deixadas de lado. E algumas ainda se encontram na comunidade científica até hoje, como, por exemplo, a hereditariedade mendeliana, descoberta por Mendel, né, o pai da genética. Então, aquele estudo da genética, que ele usou as ervilhas para falar de hereditariedade, ainda é a genética clássica. E aí, após, né, a descoberta do microscópio, a genética moderna chega, né, tendo uma base na clássica, mas ela vai estar dentro de um desenvolvimento científico e tecnológico, porque já tem microscópio e tal. Então, ela vai focar principalmente na estrutura do gene, no núcleo, né, no DNA. Então, ela começa a ser a estrutura do DNA, entenderam? Porque aí ela não vai ser mais aquela estrutura que só se sabia que passava a hereditariedade, mas não sabia quem passava. Na genética clássica era assim. Agora, na moderna, não. Já se sabe que tem um DNA, que o DNA tem estruturas dentro dele chamadas de gene, e que essas estruturas têm um código genético. Então, a diferença. Genética clássica não se conhecia ainda o DNA, mas sabia da hereditariedade. E a genética moderna já se sabe, a partir da tecnologia, que existe um DNA, que existe um gene, né? E que existe dentro daquele núcleo essa informação genética. Ok? Essa pode ser grande, essa resposta. Tá certo? Mas desde que a sua, Ana Laura, esteja com essas informações que eu falei, não tem problema. Alguém não fez essa? Ou não entendeu esta? Se alguém não tiver entendido, fale, tá? Eu tô achando vocês muito quietinhos hoje. A minha tá diferente. Lê a sua letra.
A genética clássica consiste nas técnicas e métodos de genética anteriores ao advento da biologia molecular. Depois da descoberta do código genético e de ferramentas de clonagem, utilizamos enzimas de restrição, os temas abertos à investigação científica em genética sofrem um aumento considerável. A sua tá mais difícil de entender, Leandro, mas tá certa. Às vezes você pode escrever com as suas palavras, né? Mas tá certinho, não precisa de apagar, não. Mas só para você entender, só para entender um pouquinho, né? Porque você vai pensar assim, ó. A genética clássica é aquela antes da descoberta do DNA, mas se sabia já de Mendel, já se sabia das estruturas, e a genética moderna é aquela depois que descobre o DNA, que entra a biologia molecular, tá certo? Então, assim, tá igual. Só as palavras mesmo. 2. Explique o que é genótipo e fenótipo. Dê um exemplo de cada um. Então, genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, um conjunto de genes que um indivíduo possui. Então, o gene, por exemplo, do albinismo, o gene, por exemplo, da cor dos olhos, né? Seria a letra, o azão, azão, o azão, azinho. Fenótipo é a expressão do genótipo, só que ele tem uma interação com o meio ambiente. Então, vai ser genótipo mais meio ambiente. Então, essa característica ela é muito importante para a gente ver, né? Para a gente diferenciar um do outro. Então, vamos lembrar. Fenótipo seria aquela característica que o indivíduo tem, né? Que eu posso estar mudando. Fenótipo. Então, por exemplo, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, né? Eu posso estar mudando. E genótipo é aquela que vem expressa no meu gene. Então, são as cores dos meus olhos, ou tipagem sanguínea, tá certo? Então, lembra, genótipo é aquela que vem expressa no meu gene, o nome já fala, genótipo. E elas são representadas na genética pelas letrinhas. Então, quando a gente coloca azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, tal, ela já entra nisso, ok? Então, é a parte da genética. E já a outra parte, que é a... Professora, acho que o Wesley está pedindo para você aceitar ele aí. Eu aceitei. Obrigada, Leandro. Não tinha aparecido o convite, né? Apareceu só agora. Então, a gente vai ter aí fenótipo e genótipo sendo a base de todas as atividades que vocês vão fazer daqui para frente. Então, toda vez que falar de azão, azão, azinho, azinho, que a cor do olho é isso, que é aquilo, eu estou falando do gene, certo? Lembrando que fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente modificado. Alguém não entendeu essa? A minha Ou não fez? Não. Certo, essa não tem como ficar muito diferente não, né? Não, eu só ficou assim, o genótipo é aquele que não muda sua característica e o fenótipo é o que muda, o formato do olho, do cabelo, a cor de pele, essas coisas. Lembra, Leandro, que né, o fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente, tá certo? Ok. Vamos lá para o próximo. O que é gene alelo? Então, gene alelo são genes que localizam dentro de um mesmo local, né, e atuam na determinação do mesmo caráter naquele organismo, tipo tamanho do pé, cor dos olhos e tal. Então, eles vão estar no mesmo lugar lá dentro. Então, eles vão estar naquele lugar, mas eles não são idênticos, em alguns casos. Eles só estão no mesmo local do cromossomo, ok? Gene alelo, então, ele se localiza no mesmo local do cromossomo, mas eles não precisam de ser em si idênticos. Alguém não fez essa? Essa era muito conceitos, né? Diferente da anterior, você colocar a sua opinião. Essa todo mundo fez? Alguém tem dúvida? Então, tem um cromossomo lá assim, ó.
Deixa eu colocar aqui só para a gente lembrar. Olha aqui na figura, por favor. Então, aqui, ó, alelo, ele está aqui no mesmo local, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o alelo para a semente lisa e o alelo para a semente rugosa estão no mesmo local, ó. Mas eles não têm que ser idênticos. Alguns são, mas eles não precisam de ser idênticos, ok? Então, o alelo, ele é tipo aqueles gêmeos que nasce um branquinho e o outro moreninho. Não, alelo só significa que eles estão, a característica está no mesmo local dentro do cromossomo. Não falamos ainda do resto. Então, aqui, ó, ele está no mesmo local. É aquela característica do azão, azão, bezão, bezão. Tá certo? Só significa que está no mesmo local dentro do cromossomo. Tá bom? Ok. O que é um gene homólogo? Lembra que eu falei, homo é igual. Então, aí são cromossomos que vão apresentar mesmas características para a mesma posição. Então, vamos lá. Gene homólogo. Aí ele já é diferente, olha só que legal. O verdinho aqui está na mesma posição. E ele é para a mesma característica, cor dos olhos. O vermelhinho aqui está na mesma posição. Qual é a característica? Tipo de sanguíneo. Ah, esse azulzinho aqui está na mesma posição. Qual a característica? Cor do cabelo, né? Então, homólogos, eles estão no mesmo local para a mesma característica. O alelo, eles estão no mesmo local, mas para características diferentes. Ok? Como o gene pode influenciar numa doença futura? Vamos ver a resposta da Luísa. Essa aqui podia ser aberta, né? Tem muita coisa aí que vocês podem abordar nessa questão, tá? Essa é muito aberta. Então, através do gene, é possível descobrir se um ser vivo pode ou não ter determinada doença genética, pois o gene carrega uma herança genética que é passada por ele de geração para geração, de pai para filho. Portanto, se uma mãe tiver uma doença genética, ela pode ser passada para o filho, porque o gene que veio, né, dela ainda tinha esse código da doença. Então, como que vocês colocaram essa? Alguém quer ler a sua? Essa está muito aberta, né? Você pode falar sobre que esse gene traz as características, você pode falar várias coisas, mas não deixando aqui de abordar nessa questão, você não deixando de falar que nessa questão, esse gene, somente após a descoberta dele, pode se prevenir, né, ou se tratar de alguma doença que vem de pai para filhos. Alguém não fez essa? Responde para mim aí no chat. Chesley, você já se achou? Já está acompanhando? Tô beleza? acompanhando aqui. Tá, tudo ok. Viu? Ok. E aí, alguém não entendeu essa, gente? A minha tá diferente. Professor, só Oi. que não tá dando para mim te falar as atividades, que eu tô na fazenda, só tô pelo telefone, sabe? Aí eu Beleza. tô com uma tarefa aqui em mãos. Certinho? Ok. Tá, então. Obrigado. Por nada. Quer falar a sua, Leandro? Mutação genética. A célula se torna uma célula cancerosa, em grande parte devido às mutações em seus genes. Muitas vezes, varia delas são necessárias antes que uma célula se torne cancerosa. A mutação pode afetar diferentes genes que controlam o crescimento e a divisão celular. Alguns desses genes são chamados de genes supressores de turmo. As mutações podem também tornar alguns genes normais e genes cancerígenos, considerados como oncogenes.
Ô, Leandro, você foi muito pro lado de mutação. A pergunta era só assim, ó. Como o gene pode influenciar na futura uma doença futura? Sim, ele pode sofrer mutação e gerar uma doença. Mas você pode só falar, né, que é esse gene que leva a informação genética de pais para filhos, entendeu? Que traz a informação na família. Olha a da Rafaela aqui. A partir do fato que ele carrega a informação genética de uma família, possuindo um histórico que é passado aos seus sucessores, ele vai promover uma predisposição ao surgimento de qualquer patologia, como é o caso de algum desses cânceres, diabetes, alergias, entre outras. Todavia, existem algumas doenças que, a partir dos hábitos do indivíduo, são passíveis de ser evitadas, igual a diabetes, né? Ainda mais quando se possui desenvolvimento da probabilidade do indivíduo. Então, você pode só falar, né, que o gene, a principal função dele é passar a característica de geração para geração. Então, quando se conhece essa característica, evita a doença futura, entendeu? Certo? Ok, certo. Só um instantinho, gente. Olha, essas roupas não estão todas voando com um vento desse? Gente, tá uma ventania aqui na minha casa que vocês não estão entendendo. Pois é, Rafa, da Angelina Jolie é uma delas, né? Quando se descobriu que a família dela, a mãe, tem câncer, teve câncer de mama, a irmã, ela perdeu irmã, sobrinho, vó, tudo com câncer de mama, né? A gente lembra um pouquinho sobre essa história, não é? Alguém não entendeu essa? Alguém quer que eu repita? Tá beleza? Seguimos. Você pode repetir, por favor? É porque Aqui, meu ó, filho me ligou aqui e eu não escutei direito. você pode copiar essa da Rafaela que tá aqui, ó, Leandro, no chat. Dela tá certinha também. A da Luísa também tá certa, tá? É só... Depende do jeito que você abordou. Então, por exemplo, a Luísa colocou que é através do gene que é possível se descobrir, né, uma determinada doença, porque o ser vivo carrega em seu DNA a informação genética. Então, ele leva uma carga de herança genética passada de pai para filho. Portanto, se essa doença existir, você pode descobrir caso o gene, né, seja descoberto. Então, tá aí no chat a resposta da Rafaela, que também está correta, ok? Vamos para a próxima. Discuta como a violência pode ser uma questão genética, que foi aquela discussão que nós falamos sobre as crianças, né, que a gente falou sobre a favela, né, que o menino não é porque ele nasceu lá que ele tem que ser bandido. Lembra que a gente discutiu muito sobre isso? Então, os fatores hereditários da genética influenciam na violência, sendo que um gene que é multado, pois não produz uma quantidade de enzima básica, atrapalhando o funcionamento de neurotransmissores. Essas pessoas têm predisposição para serem antissociais, principalmente se sofrerem alguns problemas, como abuso sexual, como violência familiar, entre outras. Essa tem um monte de resposta para ser dada. Lê a sua para mim, ô Rafaela. David, lê essa sua para mim. Vê o que você falou. Eu não sei se nessa aula que a gente discutiu sobre essa predisposição para crianças assassinas, para tudo isso, se você já estava, David, não me recordo. Yara, lê a sua para nós também. Rafaela colocou assim, ó. Partindo do fato que o comportamento é fenotípico e não genotípico... Professora, eu tô com o celular, mas se eu só esperar uma meia hora, eu consigo pegar meu caderno aqui. Meia hora a gente já tá lá na 4.
Mas você está seguindo? Você está conseguindo seguir a correção sem o caderno? Tô sim, porque eu tô com as questões no celular. Ah, tá. Mas a Não, resposta não. tá no caderno. Tá bom, viu? Uhum. Então, partindo do fato que o comportamento é uma característica fenotípica, sabe-se que, incluindo a ação do ambiente, ele está contido no gene do indivíduo. Portanto, entende-se que a tendência de um indivíduo, seja este um animal ou um ser humano, agressivo ou violento, ele tem relação com a carga genética associada a essa característica. Como exemplo, a tendência da agressividade que cães de grande porte, como o pitbull, possuem devido à carga genética que eles carregam. Gente, é interessante. A gente comprou um pitbullzinho, pititiquinho, e ela tá com 4 meses. 4 meses. Desse tamanho já. Tá enorme. Vocês não têm noção. A brincadeira dela é diferente do que a brincadeira, por exemplo, do Shih Tzu, do Yorkshire, né? Ela já demonstra, assim, ela grila. Você tá brincando, ela grila e ela avança e ela fica brava. Com 4 meses, ela já tá brava, né? Então, a gente já vê essa predisposição no comportamento dela, diferente de outras raças, né? E é super interessante essa questão da raça. Eu sei que é a criação. Lembra que a criação, ela faz muita diferença. Mas, por exemplo, a gente cria ela já nesses 4 meses com todo cuidado, com amor com isso, e ela já é nervosa. Então, assim, a gente já vê uma predisposição mesmo, independente da criação, né? Certo? Deixa eu ver aqui a resposta da Rafaela. Nossa Senhora, nem fala do pincher, né? O pincher é tenso. Então, a gente tem aí... Não, tem algumas espécies aí que, igual o Yorkshire, né? Dependendo do jeito que tiver a briga, o cachorro fica triste o dia inteirinho, não é? Ele tem um carinho, uma forma, né, diferente. Faz isso com o pitbull para você ver. A poodle, igual eu tenho a Mel. A Mel, eu brigo com ela agora de manhã, ela fica sem olhar para minha cara o dia inteiro. Ela fica com raiva. A gente vê aí as predisposições nesses bichinhos, né? Eles são todos diferentes. Vamos lá, vamos continuar? Podemos seguir? Professora, responde mais pelo lado 1 ano, tem algum problema? Não. Fala para mim o seu. Eu coloquei aqui, porque estímulos externos podem sim... Minha letra tá uma coisa maravilhosa. Podem sim influenciar no comportamento, mas existem estudos que comprovam que o gene também pode carregar grande responsabilidade pelo comportamento do ser. É nele que vai ser, né, que vai trazer essa herança hereditária e também o que vai modificar ele é o ambiente que ele está inserido também, né? A gente já sabe disso. Mas não quer dizer que o menino que nasceu na favela que ele vai ser bandido, mas que ele tem uma predisposição maior do que o rapazinho que não tem a convivência com aquele local todos os dias, que ele também pode não ser, né? Ok, Yara. Vamos para a próxima, questão 7. O que é etiologia? Qual é a ligação dessa ciência com a genética? Etiologia é o ramo da ciência que pesquisa, né, as causas e a origem de um determinado fenômeno. Para a genética, ela vai ajudar a descobrir de onde vem os genes, a hereditariedade, o porquê que acontece. Então, a etiologia ela vai ajudar a pesquisar as causas daqueles fenômenos. Então, o menino é violento. Vamos tentar saber
O porquê? Aquele cachorro, toda vez que ele vê um rodo, ele se torna totalmente violento e quer morder. Vamos tentar buscar qual foi a causa. Será que quando ele era pequenininho ele apanhou do rodo? Então, a minha pegou, mas ela nunca apanhou do rodo. Não, aí depende. A gente fala assim, igual criança. Criança, se o cara abusou, se bateu, fez alguma coisa com ela, se essa pessoa chega perto da criança, tem criança que faz xixi, gente, de medo. Ela pode não falar, ela pode não expressar, igual criança que é vítima de abuso sexual, quando o agressor aproxima dela, a maioria delas fazem xixi na calça, né? De medo de não poder falar das coisas que estão acontecendo. Nossa, isso certo? é uma coisa interessante. Não, é vontade de mijar mesmo. Não, se vocês verem, assim, tem crianças que a polícia está investigando aquilo, aí ela está no local, né? É um dos testes que eles fazem com a criança. E aí ela está no local de vidro onde aquela pessoa não consegue vê-la. E eles passam com essa pessoa na frente dessa criança. E eles verificam como vai ficar a fisionomia dela. Então, normalmente as crianças entram em pânico, elas tentam esconder ou elas fazem xixi na calça. Quando elas veem a pessoa que fez um maltrato, né? Ela não precisa de te falar, ela não precisa de estar ali próxima a você, né? Mas ela tem todo o esquema ali de ver o comportamento, a etiologia dela, certo? Aí voltamos para a genética. Qual é a importância da fase S da intérfase? Então, vamos lembrar. A fase S é aquela que ocorre a duplicação do DNA. Então, no final dela, né, a gente vai ter aí os 46 cromossomos duplicados. Então, lembra, a célula mãe, né, ainda não entramos em mitose, não entramos em meiose. A fase S ocorre antes da mitose, tá? Então, a fase S, ela está compondo a fase da intérfase. Então, a intérfase é dividida em 3 fases. A primeira dela é a G1, que o DNA cresce de tamanho, onde os 46 cromossomos, eles são simples, auxiliam na produção das proteínas. Na fase S, é a que ocorre realmente a duplicação do DNA. E a última fase, que é a G2, é onde ocorre o início da condensação do DNA para iniciar a prófase. Ok? A meiose, né, nas 2 fases, aqui já entrou na meiose. Acho que eu não perguntei sobre a meiose, não. Deixa eu ler a pergunta de Professor, novo. na questão 9, a senhora perguntou. Ah, é a outra questão? É porque aqui não está o enunciado. Fala para mim qual que é o enunciado da 9. Explique as fases da mitose e meiose para podermos iniciar a genética. Aí sim. Aí é aquela resposta ali da Luísa. Então, eu tenho aí as fases da mitose e da meiose para iniciar qualquer tipo de estudo de genética. Por quê? A mitose, ela é responsável pela divisão celular, onde as células filhas têm a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula filha tem 46, a célula mãe vai ter 46. A meiose é aquela que a célula vai apresentar metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, a gente vai ver aquela célula que tinha 46 sendo dividida e formar 23 e 23, né? 23, 23, 23, 23 nos espermatozoides. E aí a gente vai ter aí prófase, que é aquela fase onde os cromossomos, eles ainda estão enovelados, começam a se condensar, tem a formação do fuso mitótico, os centríolos ainda estão na região central. Metáfase, né, é onde o fuso ele passa a ser formado, onde as células estão em máximo grau de condensação, no centro da célula. Anáfase, os centríolos migram para regiões opostas, e aí ocorre a divisão com fuso mitótico, onde metade dos cromossomos vão para um lado, metade vão para o outro. E a telófase ocorre a citocinese,
onde vai ocorrer a separação dessas células, né? E aí vai formar duas novas células. Na meiose, a gente ainda tem mais fases, que aí dentro ali a gente vai ter zigóteno, paquíteno, muitas outras fases. Lembrando que existe meiose 1 e meiose 2. Essa eu não vou ficar adentrando ela, porque a gente já falou dela e vocês já tiveram biologia celular. Tá certo? Essa aí vocês pesquisam, vocês podem colocar. Então, eu falei sobre a mitose, que é a base para a meiose também. Lembrando que a meiose vai ter aí, né, dentro da fase do diplóteno, a gente vai ter aí a troca do material genético, que ocorre o crossing over. O que é o crossing over? É quando o DNA da mãe com o DNA do pai troca informações genéticas, ok? Então, essa aí eu não vou ler inteira, porque essa é a biologia celular inteira. Certinho? Ok? Tem mais alguma questão nessa, gente? Ou nós paramos nessa? Não, tem não. Tem não? Então, alguém tem dúvida nessas atividades 2? Pergunte para mim, vocês estão muito quietinhos hoje, de sono, né? Eu acho. O David morreu aí. Não, senhor, eu tô quietinho porque tem um serviço aqui e não para de ventar de jeito nenhum. Menina, aqui tá uma ventania também, frio. E pelo menos tá ventando, a senhora não tem que arrumar um terreiro, faz meio arqueiro varrendo eu aqui. Não, obrigada. Eu tenho que arrumar só minha casa e tinha que lavar roupa, mas não. Com essa água fria, sem chances. Não, vem Bora pra lá. cá. Volta. Tá a galinha caipira aqui, vem cá. Oh, eu gosto desses trem, hein? Você não convida muito, não, que nós vamos? Bora lá. Gente, a 3 era uma pesquisa que foi aquele dia do hospital, não foi? Eu pedi para vocês pesquisarem sobre o DNA, sobre a importância dele, não foi isso, gente? Me relembre. Então, olha só. Essa aí, ela era muito pessoal. Tanto que quem fez, eu considerei nota máxima para quem fez. Eu li, teve gente que postou, eu li ontem de algumas pessoas, teve gente que postou para mim meia-noite, né? Mas eu tive questões que as pessoas abordaram sobre a estrutura dele, que ele tem pentano, que ele tem as bases, né, do açúcar, 5 bases do RNA, do DNA, tem gente que foi para o lado estrutural, e tem outras pessoas que já começaram, né, diretão, falando sobre a estrutura, sobre a hereditariedade. Tive pessoas que já buscaram falar sobre o DNA sendo importante como cromossomos e como genes, com informação genética, essas coisas. Então, eu tenho um pouquinho de cada um, então eu considerei, por ser pesquisa, eu considerei de quem fez, ok? Eu não olhei a questão assim, falou desse ponto, falou desse, não. Então, essa aí, ela era muito pessoal. Lembrando que o principal que vocês tinham que colocar, né, é que o DNA é responsável pela transmissão da informação genética, que é ele quem está ali no núcleo da célula, nele a gente vai ter aí toda essa função, que o RNA é um outro ácido que é diferente do DNA, que o DNA tem uma fita dupla, né, que a gente fala, e que o RNA é uma fita só. Então, vocês tinham aí que falar um pouquinho sobre eles, e essa pergunta ela era mais aberta. Então, eu não vou ficar discutindo ela. Mas lembra, RNA é o ácido ribonucleico. DNA é o ácido desoxirribonucleico. DNA tem estrutura simples, uma fita única. DNA tem dupla hélice, uma em volta à outra, dupla hélice, ok? Se vocês fizeram aula de biologia celular, vocês fizeram a extração do morango e viram lá a hélice subindo, né? Vocês fizeram? Não sei se foi com o Natan, se foi com o Fernando, se foi comigo.
Fizeram, não? Vocês já fizeram biologia celular? Sim? E não fizeram extração do DNA do morango? Não, a gente teve um negócio da cebola lá no laboratório, só. Agora de morango, não. Mas extraiu o DNA da cebola? Não lembro. Ah, entendi. Não, a gente olhou a estrutura da parede celular. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Quando a gente faz a ação, né, a gente macera o morango, coloca aqui, a princípio, sal para abrir as cutículas, depois a gente coloca o detergente, né, um sabão, e aí a gente vai colocar ele aqui dentro essa substância aqui dentro dos tubos de ensaio. Essa estrutura branca que subiu aqui, ó, é o DNA que condensou. Ó, ele condensa e ele sobe. E aí a gente coloca o álcool para fazer a separação. Ó. Macerou, coou, colocou aqui dentro, né? Aí vai se colocar a extração e a gente vai ver essa estrutura aqui da dupla hélice subindo. Então, quando a gente observar essa substância, cadê aquele? Aqui, ó. Essa substância branca, que é o DNA que foi extraído do morango que subiu para cá, no formato de dupla hélice, ok? Certo? Fizemos agora a nossa prática. Então, a 3 era pessoal, vamos para a 4. A 4 eram 7 questões. Abrindo. Então, vamos lá. Diferencie DNA de cromatina e de cromossomo. DNA é um composto formado por nucleotídeos, pentoses, base de fosfatos, bases nitrogenadas, organizadas em uma fita dupla, né, dupla hélice, por ligação de hidrogênios. A cromatina, ela é uma fase de condensação da fita dupla do DNA. E o cromossomo é uma fase a mais do que a condensação da cromatina. Ai, professora, que trem mais difícil. Vamos lá. Cromatina, cromossomo e DNA. Deixa eu mostrar uma figurinha para vocês aqui. Esta. Olha só. O cromossomo, quando eu olhar ele, ele vai estar mais ou menos nessa estrutura aqui de X, ó. Quando esse cromossomo está na fase da intérfase, certo? Ele está enuvelado, igual um novelo de lã, ó. Ele é chamado de cromatina. É o mesmo cromossomo que quando ele está aí enovelado, ó, como se fosse um novelinho de lã, ele é chamado de cromatina. Isso aqui é no início da mitose. Quando as proteínas estonas enrolam nele, ó, essas proteínas começam a enrolar nele, eles formam essa dupla hélice do DNA, ó. Então, aqui, o DNA está condensado. Então, o DNA, cromatina e cromossomo é a mesma coisa. Qual que é a diferença? O cromossomo está em máximo grau de condensação, a cromatina está enuvelado, e os dois fazem parte do DNA. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Então, é a mesma coisa, difere é o momento e o formato, se ele está mais condensado ou menos condensado, ok? Então, cromatina, cromossomo e DNA é a mesma coisa.
certo? E se eu perguntar gene, gene é um pedacinho daqui, ó, de cada estrutura dessa aqui é um gene, ó. Certo? Seguimos. O que é o monohibridismo? Monohibridismo é quando a herança ligada à genética, em que as características, né, são repassadas. Essa não ficou boa, não. Monohibridismo, as características do indivíduo são determinadas por dois fatores que se separam durante a formação de um gameta. O que é dominante excessivo? Peraí, não gostei muito da sua resposta, não. Tchururururu. Vocês podem colocar, ó. Monohibridismo é quando o cruzamento entre dois indivíduos diferentes em apenas uma característica ocorre. Então, são indivíduos, né, da mesma espécie tentando buscar uma única característica. Tipo, eu estou estudando somente a cor dos olhos, somente a cor do cabelo. A Rafaela colocou, corresponde à mistura de dois fatores genéticos na determinação de um mesmo caráter biológico, sem considerar se tais fatores pareados são semelhantes ou diferentes. No caso de serem semelhantes, é chamado de homozigoto. No caso de ser características diferentes, é chamado de heterozigoto. Certo, Rafaela? Também. Então, lembra que é quando ocorre o cruzamento entre indivíduos, né? Quando se mistura dois fatores genéticos aí, da mãe e do pai, para o mesmo caráter biológico, tipo cor do cabelo, certo? Ok? Então, quando eu falar é azão, a cor do cabelo, azim, a cor do cabelo do pai, os dois se misturam, é monohíbrida. Ana Laura colocou. É a primeira lei de Mendel, que consiste no cruzamento efetuado em apenas um par de gene. Entretanto, a diferença pode ser percebida a partir de um caráter hereditário, certinho também. Então, lembra que a primeira lei de Mendel ela é chamada de monohibridismo, que é quando se olhar, por exemplo, a cor da ervilha. Ela é verde ou ela é amarela? E aí eu vou estudar somente sobre a cor da ervilha, ok? A minha ficou parecida com a da Ana Laura. Tá certinho. Você quer ler a sua, Leandro? Uai, então, monohibridismo. A primeira lei de Mendel também ficou conhecida como a lei do monohibridismo, pois se aplica em indivíduo híbrido em relação apenas de uma característica. Genótipo é um conjunto de genes e o fenótipo é um conjunto de características morfológicas e fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. Certinho. Certinho. 3. O que é dominante e o que é recessivo? Então, gene dominante, ele é aquele que vai determinar a característica, mesmo quando eu tenho outra característica próxima, ele sempre vai se sobressair. O recessivo, ele é aquele que vai expressar sempre em dose dupla, mas ele só vai aparecer ativo quando o dominante não estiver. Então, o recessivo, ele sempre vai estar inativo na presença de um dominante, ok? E o dominante sempre vai dominar na presença de um recessivo. Alguém não entendeu essa? Lembra do azão? Toda vez que eu tiver um A, ele é dominante. Então, toda vez que o A aparecer, mesmo que for azinho, ele é dominante, porque o azão faz o azinho ficar inativo, ok? Então, toda vez que for azinho, o azão faz o azinho ficar inativo, certo? E só é recessivo quando aparecer azinho. Tudo bem? O azinho fazer o azão ficar inativo? Existem algumas características de recessividade, vocês vão ver lá na frente, mas foge um pouquinho da regra de sempre, né? Mas tem algumas características, sim, tá? Que a gente vai falar que é recessividade. Mais para frente a gente vai aprender elas. Tá bom. Ok?
4. Conceitue. Homozigose, que é um indivíduo em que os alelos são iguais, produzindo apenas um tipo de gameta, por exemplo, vezão ou vezim. Heterozigose, indivíduos que os alelos são diferentes. Lembra que alelos são as letrinhas que a gente está falando, né, sobre o gene alelo. Heterozigoto, então, é porque vai ter duas letrinhas diferentes. Então, azão, azim, um exemplo. Monohíbrido, quando há o cruzamento de um único caractere, né? Dihibridismo, que é a segunda lei de Mendel, que é a herência condicionada a 2 pares de alelos independentes. Professora, como assim? Dihibridismo é o indivíduo casou, qual que é a possibilidade dele ter cabelo castanho e olho verde? Então, vai ser duas características de hibridismo. Vai falar, Chesley? Não, cutuquei sem querer aqui, desculpa. Então, de hibridismo, ele é quando aquela característica ela é vista duas vezes. Por exemplo, cor dos olhos com cabelo, tamanho do pé com tamanho não sei do que. Então, duas características juntas, né, condicionadas a alelos independentes. É par de alelo, lembrando que alelo é aquela variação do gene, que são as letrinhas que a gente vai estudar aí. 5. Alguém não fez essa? Alguém fez diferente? Beijo, Isaías. Vai com Deus, amor. Alguém não fez essa? Podemos seguir? Tá tudo beleza? Eu não sei como é que tá aqui. Podemos? 5. O que é genótipo? Dê um exemplo. Então, genótipo é a constituição genética, né, do organismo, ou seja, aquele conjunto de genes que o indivíduo possui. Então, lembra, genótipo é a constituição genética que ele vem, certo? Exemplo, a ervilha tem um genótipo de coloração verde e de coloração amarela. E fenótipo já é a expressão do genótipo mais a mudança do meio ambiente. Tipo, cor da pele, né? A partir da exposição ao sol. Então, fenótipo e genótipo, acho que a gente já falou muito sobre eles, né? E por último, 7, o que é o gene? Então, o gene, eles vão ser as características encontradas no DNA. Então, vamos lá. Olha essa fotinha aqui. Quando a gente fala de gene, eu quero que vocês lembrem que o gene, ele é um pedacinho do DNA. Aqui, ó. O gene é uma pequena porção do DNA. Lembra que o cromossomo, eu vou ter o DNA aqui dentro dele. Então, cromossomos são estruturas feitas de DNA, certo? Tá tudo bonitinho aqui. E dentro do DNA, eu tenho estruturas, é um pedacinho dele, cada pedacinho do DNA é chamado de gene. Então, voltando naquela nossa figura, né, eu tenho um núcleo, que ele é expresso no DNA. Quando ele está enuvelado, ele chama cromatina. Quando ele está com as proteínas histonas, ele é chamado de dupla hélice. E um pedacinho dele é chamado de gene. Ok? Então, gene é a seção, né, um pedacinho do DNA que controla as características. Então, dentro do DNA tem característica do cabelo, característica do olho, característica da doença. Rafaela colocou o segmento do DNA com potencial para transcrever um RNA e formar uma proteína. Certinho. Essa também tinha várias formas de vocês escreverem. Alguém fez diferente? Alguém quer ler essa questão? Diga, Leandro. O segmento, gene é um segmento de uma molécula de DNA ácido desoxirribonucleico responsável pela característica herdada geneticamente. Cada gene é composta por uma sequência específica de DNA, que contém um código de instruções para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo.
Certo também, tá mais completinha. Alguém não fez essa? Oi, Leandro. Você já viu aquela série Zoe? Não. Eles falam muito dessa genética de DNA dos híbridos. Eles mostra muita coisa de genética no filme. Depois eu vou dar uma olhada. Nas próximas aulas nossas, vocês já vão ter umas práticas, né? Eu já vou trazer uns vídeos para vocês poderem ver sobre as formações. Por enquanto, a gente estava ainda nos conceitos. Agora já entra azão versus azim. E aí vocês vão ter já uns vídeos para auxiliar vocês, ok? Certinho? Gente, tem mais alguma nessa? Não, vocês vão fazer teste de paternidade, vocês vão fazer perito. A Carol colocou. São presentes no mesmo local do cromossomo homólogo, fragmentos do DNA localizados no cromossomos. Certinho. Também. Tem várias formas de responder essas de conceitos, né? Alguém não fez, alguém precisa de ajuda, alguém quer tirar alguma dúvida antes da prova. Então, olha só, pessoal, a prova vai ser aberta segunda-feira, 8 horas da manhã, né? Vai estar disponível para vocês e vai fechar às 23h59 de sábado da semana que vem. Então, eu sugiro vocês a fazerem no horário da aula de vocês para não acumular, né? Então, eu vou estar online, 8 horas eu posto para vocês o link e vou estar online caso vocês tenham dúvida quanto à escrita de alguma das questões. Combinado? Lembrando que a partir do momento que você abrir a prova, você tem 3 horas para fazê-la, e é uma tentativa só. Tudo bem? Combinadex? Combinadex. Então é isso, meus amores. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Fique em casa, se você puder. Para de ir para as festinhas, tá? Que o negócio está muito tenso. Então, se cuidem. Semana que vem nos vemos. Nós não temos atividades pendentes mais. Já está tudo corrigido, graças a Deus. Vocês não têm que me entregar mais nada. Desse jeito foi tão bom, porque eu passei antes dos outros professores, né? Foi bem mais fácil, não foi? Antes de vocês. Só para quem deixou para essa semana que teve problema, né? Tem gente que deixou tudo para agora. Aí teve 4 atividades para fazer de uma vez. Mas a minha diminuiu um pouquinho essa de vocês, né? Então, acho que já foi legal. Na segunda viagem, a gente continua do mesmo jeito. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Agora eu posto a aula para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.